Olá, bem-vindos à nossa rede social. Meu nome é Martônio Montalverne Barreto Lima, eu falo aqui de Fortaleza, onde sou professor da Universidade de Fortaleza. Eu espero que você que esteja nos ouvindo nos dê notícias sobre os assuntos que aqui são comentados, sobre a qualidade do nosso vídeo, se você está nos ouvindo bem, se você está nos vendo bem. Isso é muito importante para a gente, para você deixar seu comentário aqui embaixo e o seu comentário também para você que está em outro lugar do Brasil ou para você que está fora do Brasil. Seria muito importante nós termos mais uma vez o seu comentário aqui. Eu gostaria de desejar a todos um feliz 2020, com muita saúde e muita disposição, sobretudo com muita disposição para as lutas e para os embates que nós teremos, que eu creio serão muitos. O ano de 2019 terminou e começa, pelo menos até onde nós podemos ver, a trazer alguns aspectos para nós do setor democrático da sociedade brasileira, alguns sinais que podem ser positivos. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, a última instância do Poder Judiciário, tem começado a sinalizar uma reação contra os autoritarismos, contra os desmandos do governo Bolsonaro e, sobretudo, contra os aspectos que levam o governo Bolsonaro a um caminho nada democrático. Isso é importante, meus amigos. Aliás, eu diria que isso não é só importante. Isso é fundamental para mim, isso é fundamental para você, é fundamental para o seu vizinho, é fundamental para a sua família, é importante para as suas relações na chamada esfera pública, aquelas relações que todos nós temos, por exemplo, com as nossas associações de bairros, aquelas relações que nós temos com os amigos e, sobretudo, com a família. A violação do Estado Democrático de Direito, ela não é só ruim para aquele grupo que está naquele momento envolvido. Ela é ruim para todos nós, porque ela acaba com aquilo que são as garantias que a Constituição nos dá. Depois de 4 anos, ou seja, sem ter praticado uma intervenção mais firme, nós começamos a observar, como eu disse, no final de 2019, uma mudança em alguns sinais emitidos pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a medida provisória do governo Bolsonaro que extinguiu todos os conselhos da administração pública, especialmente aquela revogação dos mandatos dos membros do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e outros aspectos. Isso é positivo. Primeiro que esses conselhos significam a presença da sociedade na administração federal. Segundo que eles são representativos daquelas pessoas, daquelas entidades que tratam cotidianamente e que têm conhecimento sobre o assunto, no caso que eu mencionei, a criança, os problemas, claro, relativos à infância e juventude no Brasil, que todos nós sabemos a tragédia que é a envolver a questão da educação, da criminalidade, da saúde e outros problemas mais. Mas também nós tivemos uma outra sinalização do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal resolveu manter a sua orientação jurisprudencial no sentido de dizer que o presidente da República não pode reeditar uma medida provisória que o Congresso Nacional havia recusado. Óbvio, se o Congresso Nacional havia recusado, é porque o Congresso entende que aquela medida provisória ela não é relevante, ela não é urgente, ou mesmo o mérito, quer dizer, o objeto dela que trata do assunto, não é um assunto pertinente com medida provisória. Por isso, não poderia o presidente do Supremo dar um drible no Congresso e tentar reeditar uma medida provisória que tinha sido rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos outras decisões. Nós temos também a decisão relativamente à presunção de inocência, onde o Supremo Tribunal Federal retomou a sua orientação jurisprudencial anterior no sentido de ratificar aquilo que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal estabelece, ou seja, aquele que não está preso, o réu que participa de todos os atos do seu processo, toda a instrução, solto, não oferece perigo, não recai sobre ele uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, as chamadas prisões cautelares, este réu só poderá ser preso, ter o início do cumprimento da sua pena após o trânsito em julgado da decisão. Nós nunca tivemos dúvidas que isso é claro e sempre era para ser desse jeito, porque esta é a redação
que está na Constituição Federal. O que é interessante é que, em meio ao primeiro ano do governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal faça esta reafirmação. Ou seja, nós temos sinais de que o Supremo Tribunal Federal resolve também participar do jogo político constitucional no sentido de manter as prerrogativas da Constituição Federal. Isso é um bom sinal, isso é um sinal positivo. Quando nós observamos este aspecto e nós constatamos os outros pontos em que o governo Bolsonaro ou que membros do seu governo se manifestam como ataques à democracia, ataques a determinados grupos sociais, nós então temos uma perspectiva diante desse quadro de que o Poder Judiciário poderá retornar a ser uma instância de garantia desses direitos fundamentais. Isso é positivo. Portanto, aquilo que eu disse no começo, que eu falei aqui no começo, quando abri a minha fala, de dizer que nós teremos muitos embates, muita luta em 2020. Isso significa dizer que todos esses desafios permanecerão ainda. Há mais outros pontos que são importantes e que nós temos observado reações de setores da sociedade civil. Por exemplo, nós tivemos a promulgação da lei que ficou chamada como o pacote anticrime e, dentre elas, nós tivemos a institucionalização do juiz de garantias. Nós observamos também que este assunto trará o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Rapidamente, contra este dispositivo, o juiz de garantias, contra este dispositivo foram ajuizadas 3 ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira delas pela Associação Brasileira dos Magistrados, a segunda pela Associação dos Juízes Federais, e nós temos mais 2. Uma pelo PSL, o antigo partido do presidente da República, o Partido Social Liberal, e outra ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Podemos. Nós temos, então, 3 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do tema especificamente sobre o juiz de garantias perante o Supremo Tribunal Federal. Este tópico trará mais uma vez o Supremo Tribunal Federal para o centro do debate político, na medida em que o Supremo Tribunal Federal terá de decidir sobre o juiz de garantias é constitucional ou não. Sobre esse tópico, eu queria comentar rapidamente com você um aspecto. O juiz de garantias, na verdade, é uma conquista que já existe em outros países. Significa dizer que o juiz que conduz o processo, que conduz a etapa de tomada de depoimentos, de produção de provas, de recolhimento de documentos, de eventuais conduções coercitivas daqueles que são acusados, etc., não será o mesmo juiz que proferirá a sentença. Isso porque o juiz de garantias ele será chamado para observar se durante o processo aquilo que também nada mais do que está na Constituição, ou seja, a ampla defesa com os recursos a ela inerentes, o juiz de garantias vai observar se todos esses direitos e garantias constitucionais durante o processo foram devidamente violados ou não. Se todos esses processos foram estabelecidos na sua perspectiva ou se foram observados. É por isso que esta é uma medida importante. É por isso que essa é uma medida fundamental, mais uma vez, para o Estado democrático de direito, para a democracia brasileira. Nós temos ouvido alguns argumentos de alguns especialistas que questionam a qualidade do juiz de garantias e a possibilidade ou não deste juiz de garantias não vir a congestionar ainda mais o Poder Judiciário. Ora, essa figura do juiz de garantias, por exemplo, nos tribunais, ela já existe. Ela chama-se de revisor. Em todo tribunal, nós temos um membro do tribunal que relata o caso e profere o seu voto, e os outros membros do tribunal ou acompanham o relator ou divergem do relator, o que é perfeitamente permitido. E nós temos, além da figura do relator, o chamado revisor, ou seja, aquele membro do tribunal que revisa o voto do relator para os seus colegas e ou estabelece que está de acordo ou não. Isso é o que nós temos atualmente
nos tribunais brasileiros. O juiz de garantias, portanto, consiste numa figura já existente no âmbito daquilo que nós chamamos da processualística nacional. Ele já é uma figura necessária, ele é uma figura com a qual nós convivemos, como eu disse, no âmbito dos tribunais. Portanto, ele é uma figura agora, no primeiro grau, ao lado daquele juiz que acompanha a instrução processual, a produção de provas, todos os depoimentos, é uma figura igualmente importante. Então, meus amigos, o fato de nós termos a aprovação do juiz de garantias na chamada lei do pacote anticrime é um avanço. O fato de nós reivindicarmos isso há bastante tempo, e isso que é parecido é um avanço. O que é importante é que, apesar da sanção do presidente Bolsonaro, isso também é produto de uma reivindicação há muito tempo no Congresso Nacional. Ou seja, os parlamentares, dada a sua heterogeneidade e a sua representatividade das distintas correntes políticas e forças políticas presentes em qualquer sociedade democrática, o Congresso Nacional já vinha há bastante tempo debatendo o tema, com especialistas de todas a chamada burocracia judiciária, membros do Ministério Público, membros da magistratura, membros da advocacia, intelectuais da academia, atores políticos importantes dos grupos de direitos humanos e também, evidentemente, aqueles que gostariam de uma maior punição. Ou seja, o Congresso já havia sido alimentado por esse debate há bastante tempo. Estes grupos de pressão é que exerceram seu papel para, naturalmente, que acontecesse a sanção presidencial relativamente a este tópico na lei. Esse é um aspecto muito importante e que eu julgo que significará um embate neste ano. Como eu disse ainda, falta a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a eventual constitucionalidade ou não deste dispositivo que teve a sua constitucionalidade impugnada por aquelas associações e aqui partidos políticos que eu mencionei aqui antes. Eu gostaria, por fim, de falar a respeito de um outro tópico que me parece importante, que é o tópico no âmbito do que diz respeito às relações internacionais do Brasil. Todos nós assistimos, no atual momento, um conflito, a escalação de um conflito, do teor de um conflito para um nível de tensão mais elevado entre Estados Unidos e a República Islâmica do Irã. No primeiro momento, nós temos que dizer que a história recente das relações entre Estados Unidos e Irã é profundamente conturbada. Até os anos 50, a Inglaterra detinha, através das suas empresas, a 90% dos lucros relativos à exploração do petróleo iraniano. Com a eleição do presidente Mossadegh no Irã, a Inglaterra não se conformou com isso e juntou-se ao seu maior aliado, os Estados Unidos, então Estados Unidos, para destituir, por meio de um golpe, o presidente Mossadegh, que aconteceu em 1953. Foi substituído o governo democrático de Mossadegh e, evidentemente, isso deixou profundas marcas na sociedade iraniana. Foi substituído pelo Shah Reza Pahlavi, que a Revolução Islâmica destituiu em 1979. A partir daí, o distanciamento dos Estados Unidos e da República Islâmica do Irã se deve, ou seja, o Irã tem sido vítima de potências ocidentais, exatamente por ser possuidor da quarta maior reserva mundial de petróleo, portanto, um chamado mineral nobre, vital para o funcionamento do setor energético mundial. O ataque que foi feito a uma das principais lideranças iranianas políticas e militares, o general Qassem Soleimani, significou para o Irã uma declaração de guerra. Em primeiro lugar, porque o general não estava em solo iraniano, ele estava no Iraque, em deslocamento para outras fronteiras do país, a fim de, segundo a afirmação da liderança iraniana, reconstruir a paz. Portanto, nesse sentido, o ataque teria se constituído num ato de guerra e o Irã, naturalmente, retaliou essa semana com um ataque às bases americanas sediadas no Iraque. A posição brasileira significou, em primeiro lugar, uma mudança completa de rumo na sua política externa. A política externa brasileira relativa ao Oriente Médio sempre procurou ser bastante equilibrada. De um lado, o Brasil respeita o direito de Israel de existir enquanto Estado,
e, de outro lado, também exige o cumprimento da Resolução das Nações Unidas de 1947, que reconhece a necessidade de um Estado palestino. As relações do Brasil, tanto com Israel quanto com os países do mundo árabe, em meio às suas divisões, têm procurado se dar, sobretudo, por equilíbrio. Decorre dessa posição a autoridade que a diplomacia brasileira conquistou, a ponto de, em 2009, o então presidente Lula ter ido ao Irã e ter conseguido um acordo mínimo de possibilidade de convivência pacífica com o Irã e, claro, reconhecendo ao Irã o que é reconhecido a qualquer Estado de acordo com os ditames da Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma organização das Nações Unidas, e o seu Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Qual é o direito que está no próprio artigo 4º deste tratado, que reconhece o direito ao uso pacífico da energia nuclear como um direito inalienável a todos os povos. A diplomacia brasileira teve muita habilidade, a diplomacia brasileira foi recebida em Teherã e exerceu uma influência nesse sentido relativamente a esse tema, que é um dos motivos da chamada escalação do tensionamento das relações no Oriente Médio recentemente agravadas. Então, a primeira observação que nós fazemos é de que a ação do presidente Bolsonaro em procurar se alinhar diretamente aos interesses dos Estados Unidos, sem considerar o acúmulo histórico que a diplomacia brasileira procurou construir relativamente ao Oriente Médio, mas também isso se observa em outras sociedades, é, antes de mais nada, um erro. É um erro grave. Para além disso, nós temos o segundo aspecto, que é o aspecto comercial, político, econômico. O Brasil possui exportações mais ou menos da ordem de 2 bilhões de dólares para o Irã. Isso, naturalmente, prejudica as relações com aquele país que já anunciou a expulsão do embaixador brasileiro devido à posição assodada do Brasil. O que nós observamos é que nem a OTAN, os países que são militarmente aliados dos Estados Unidos, principalmente na Europa, tiveram uma posição de tanta proximidade, de tanto alinhamento automático à posição americana, como o presidente Jair Bolsonaro teve. Quem tem uma posição dessas, uma posição não de aliança, mas uma posição subalterna numa aliança, não conseguirá se impor do ponto de vista internacional e também, claro, com repercussões nacionais. É por isso, meus amigos, que eu espero que você tenha nos ouvido bem. Por favor, nos informe como essa mensagem chegou a você, nos informe a qualidade de como ela chegou e, sobretudo, o seu comentário, se você gostou ou não. Juntando todos esses fatores que eu procurei aqui brevemente esclarecer, nós vemos que nós teremos em 2020 um ambiente para muita luta, para muito embate. E é isso também, por isso que eu desejo a todos nós muita saúde e disposição para este ano. Se você curtiu mais uma vez, por favor, deixe-nos saber, deixe seu comentário, comente com a gente as ideias, comente com a gente os temas que você teria interesse em ouvir nossos comentários. Muito obrigado.